Módulo 1. Um pouco da história da cartografia. O conceito da cartografia hoje é aceito sem maiores contestações. Ela apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas. O objetivo é a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação dos fenômenos da superfície da Terra, sendo esses elementos fenômenos sociais, ambientais, físicos e principalmente da ocupação humana na superfície da Terra. Como você observa, os recursos cartográficos de época eram bastante rudimentares, confeccionados por artistas que tentavam, na medida do possível, representar os fenômenos espaciais do seu entorno. E com o tempo, essas técnicas foram aprimoradas. No canto superior esquerdo, você vê um mapa tipo TO. Esse é um mapa que tem mais de 1.200 anos. Você pode observar acima a Ásia, à esquerda mais abaixo a Europa e do lado direito, na mesma direção da Europa, a Ásia, representando, então, os principais continentes conhecidos lardeados pelo oceano. Essas visões representadas nesses instrumentos cartográficos de época foram evoluindo e, claro, ampliando a visão espacial daqueles que confeccionavam e utilizavam. O que se pretende mostrar com essas figuras é que hoje nós temos as representações cartográficas muito mais elaboradas, com técnicas fantásticas e principalmente com uma precisão de localização espacial muito precisa. O mapa TO, onde você tinha a Ásia, a Europa e a África, mostrava a Terra circular, simbolicamente dividida em três, como uma trindade. A Europa à esquerda, a África à direita e a Ásia acima. Nesta época, o nosso continente, a América, ainda era desconhecida, assim também como a Austrália e a Antártica. Com esses mapas, o que se pretendia era conservar a memória dos lugares e os caminhos úteis para os homens da época. Muitas dessas memórias foram reproduzidas em argilas, em pedaços de madeiras, em couro, em metal. Também representavam as inúmeras viagens que se fazia de um espaço para o outro. E para que outros pudessem também realizar esses mesmos caminhos, fazia-se necessária a construção de uma representação espacial. E aí surge, então, a elaboração dos primeiros mapas. Então, o que a gente tem dentro da história da cartografia é que, no primeiro momento, era uma arte, que virou uma técnica, e hoje, em função da metodologia que é empregado para a confecção desses materiais cartográficos, virou, então, uma ciência. Ela passou a ser uma cartografia sistemática e temática, por quê? Diversos temas passaram a ser, então, mapeados. Nós temos cartas aeronáuticas, nós temos cartas marítimas, nós temos cartas terrestres. É importante destacar que, durante muito tempo, esses recursos foram privilégios de grandes elites. Essas grandes elites, por exemplo, utilizaram a cartografia para dividir a Terra em diferentes territórios, para serem dominados e conquistados. E com o tempo e a evolução da tecnologia, esse mapeamento evoluíram significativamente. E a partir daí criaram-se associações cartográficas a nível nacional e internacional. Agora nós vamos falar um pouco sobre a forma da superfície terrestre. A forma do nosso planeta é um tema que vem sendo pesquisado ao longo dos anos, em várias partes do mundo. Muitas foram as interpretações e conceitos desenvolvidos para definir qual seria a melhor forma da Terra. Existem 3 abordagens diferentes sobre qual a forma da superfície da Terra e quais suas dimensões. Nós temos 3 modelos principais. Nós temos o modelo real, que é baseado na forma verdadeira da Terra. Nós temos o modelo físico, que é baseado em conceitos que envolvem campo de força, que atua na superfície do planeta. E o modelo matemático, que é baseado em conceitos puramente geométricos. O entendimento dessa representação da Terra ela é fundamental para que nós possamos entender que o mapeamento realizado do espaço geográfico é feito em cima de um modelo matemático. Esse modelo é estabelecido pela ciência geodésica, que trabalha com várias representações da Terra, tentando reduzir as irregularidades da superfície terrestre e, por conseguinte, adota um modelo da superfície do planeta. Esse modelo a gente vai conhecer lá na frente como datum. Então, a Terra tem uma forma esférica, mas o modelo matemático que representa essa esfera é que vai possibilitar o processo de redução e de escala. E a partir dessas reduções, a gente vai conseguir, então, realizar os cálculos e as representações de elementos físicos que estão sobre a superfície da Terra. O que se quer se destacar com esse tema é que o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide.
é a forma que mais se aproxima da verdade terrestre. A partir daí foi construído um outro modelo, que é o esferoide. É uma esfera perfeita construída a partir do geóide. Contudo, foi necessária a construção de um outro modelo matemático que mais se aproximasse da forma verdadeira da Terra, a partir do geóide. Então, criou-se o elipsoide. E a partir daí, eu tenho, então, o modelo estratégico com o qual eu vou realizar as reduções e, por conseguinte, as representações ou os levantamentos e mapeamentos da superfície do planeta. Também é importante destacar que esse modelo matemático tem evoluído durante o tempo e cada país adota um modelo. Por exemplo, aqui no canto esquerdo, o SAD-69 foi o primeiro modelo utilizado para realizar o mapeamento da superfície do Brasil. Depois, nós tivemos o SIRGA 2000, que significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Ele utiliza um modelo geocêntrico, onde o centro do geóide coincide com o centro da elipse, muito diferente do SAD-69, onde eu não tenho, então, a coincidência dos centros das duas formas. Também é importante destacar que o Brasil adotou esse sistema de referência em função da evolução do sistema de posicionamento global, que tem facilitado sobremaneira o processo de mapeamento, através da obtenção de coordenadas sobre a superfície da Terra. Cada país tem o seu modelo matemático. Por exemplo, os Estados Unidos adota o WGS 84. Com esse slide é possível observar que eu tenho a superfície do terreno, eu tenho o geóide, lembrando que o geóide ele foi criado a partir do campo gravitacional da Terra a nível médio dos mares, e a partir do geóide eu crio o elipsoide. É com o elipsoide que eu faço, então, o mapeamento da Terra. Agora nós vamos falar um pouco sobre representações cartográficas. Esse tema é importante porque, geralmente, um mapa e uma carta são representações gráficas de uma escala que é utilizada para reduzir determinada superfície para que ela possa ser mapeada. A partir dessa diferença de escala, eu tenho as diferentes representações cartográficas. Por exemplo, eu tenho a representação cartográfica chamada de globo, ou chamada de mapa, carta ou planta. A diferença entre esses tipos de cartografia ou de mapeamento dá-se em função da escala. O globo é uma representação esférica em escala pequena e ele se ocupa em mapear aspectos naturais e artificiais de uma dada superfície, em especial do planeta ou do globo como um todo. Já o mapa é uma representação plana em escala geralmente pequena, com a função de mapear acidentes naturais ou político-administrativos destinados principalmente para fins temáticos e culturais. Já a carta é uma representação plana em escala média ou grande, com desdobramento em folha articulada e sistemática, destinada a fins práticos, como, por exemplo, avaliação de distância e posições detalhadas. E, por fim, eu tenho as plantas, que mapeia áreas muito limitadas, em escala grande, com um número de detalhes consequentemente maior que uma carta. Então, esses tipos de representações cartográficas, ele existe em função da escala de mapeamento. A carta ela é o principal instrumento utilizado no processo de orientação e navegação, porque ela se destina à avaliação de distâncias e posicionamento detalhado. Então, agora você já sabe, quando você estiver trabalhando com um instrumento cartográfico de forma prática, você trabalhando com uma carta. Por isso, existem então as cartas topográficas, as cartas náuticas, as cartas aeronáuticas, porque elas se destinam à avaliação de distância e de posições detalhadas. Agora vamos assistir um filme que fala um pouco sobre a história da cartografia. Todas as características do espaço geográfico podem ser representadas pela cartografia. Todas as características do espaço geográfico podem ser representadas pela cartografia. Mapas físicos mostram relevos, rios, altitudes, clima. Mapas econômicos apresentam dados de produção, finanças, distribuição de renda. E o mapa demográfico? Indica número de habitantes, as várias etnias, a movimentação das pessoas pelo mundo. Os mapas políticos retratam as fronteiras entre países, estados, cidades. E existem os mapas históricos, como estes aqui, que representam fatos do passado. Parece muito mapa?
Ainda tem esse outro modelo, que chama a atenção pela desproporção entre as partes. Veja este mapa sobre a incidência de raios e grandes temporais nas regiões do mundo. Os locais com maior número de casos aparecem proporcionalmente maiores que os demais, sem levar em conta a escala cartográfica. Como vimos, há vários tipos de mapas. Todos eles servem para nos locomover, orientar, localizar pontos que ajudam o homem a conhecer o espaço em que vive desde os tempos pré-históricos, quando fazia desenhos rústicos nas paredes das cavernas para indicar os caminhos de caça e pesca. Calcula-se que antes de aprender a escrever, o homem já fazia mapas. Os mapas babilônicos, egípcios, astecas e chineses foram os primeiros. Eram de pedra, argila, tecido, papel. O mais antigo é o da Babilônia, feito de barro cozido. Mas é na Grécia que surge a base da cartografia moderna, com Eratóstenes de Cirne, que calculou o perímetro da Terra. Anaximandro de Mileto, que representou o mundo num círculo, com a Europa, Ásia e África. E Cláudio Ptolomeu, que elaborou o Mapa Mundi, importante instrumento para os grandes navegadores do século XV. Os portulanos, feitos em pergaminhos ou livretos, traziam descrições detalhadas de rotas, zonas, direções dos ventos, correntes marítimas, calmarias, recifes. Mas foi com o belga Gerardo Mercator que o mundo ganhou nova cartografia. Com o tempo, os mapas ficaram cada vez mais elaborados. Mas o termo cartografia só apareceu no século XVIII, quando foi usado pela primeira vez pelo historiador português Manuel Francisco de Barros, o Visconde de Santarém. Cartografia vem das palavras charta, papel em latim, e graphe, que significa escrever em grego. Com a Revolução Industrial e a entrada do mundo na Era Moderna, a cartografia ganha novos investimentos para elaborar, criar e detalhar melhor os mercados consumidores da nova economia que surge. O avanço da tecnologia oferece hoje total precisão aos estudos cartográficos. Com imagens realizadas com precisão milimétrica, a cartografia permite aos estudantes, técnicos, professores, pesquisadores e ao público em geral ter acesso a mapas atualizados com informações para todas as áreas do conhecimento. Com novas tecnologias, hoje é possível construir mapas até da superfície da Lua, de Marte ou de Vênus. E ver tudo isso só com um clique no computador.